Eu vi um vídeo ontem na rede social que me deixou simplesmente impressionado. E eu quero mostrar ele aqui pra vocês. Vocês devem ter ficado sabendo, assim como mais da metade do Brasil, sobre a ocorrência da CPI das Bets, a Comissão Parlamentar de Inquérito que está investigando o mundo das apostas no Brasil. E aí, navegando pela interwebs, eu vi esse vídeo aqui, que mostrava, dentre outros influenciadores, quem? Ela mesma, a dona Virgínia Fonseca, né? A pobre camponesa usando um moletom e errando o canudinho do copo, né? Assim, né? Quer sentar, quer sentar, quer sentar, só pra você, só pra mim. Tá toda com dinheiro do tigre. Cara, é simplesmente inacreditável. É simplesmente inacreditável. É simplesmente inacreditável. E assim, para além do deboche, né, para além de toda esse absurdo que a gente está acompanhando aí nos últimos dias com relação a esse tema das bets, eu resolvi fazer esse vídeo aqui, gente, para poder falar um pouco mais e fazer uma retrospectiva sobre o tamanho do impacto que as bets estão causando na sociedade brasileira, certo? Então, eu acho que é muito importante a gente analisar isso para além só de ficar puto com a Virgínia, com o Rico Melquiades, com esses influenciadores, né? Muitos deles milionários, que estão ganhando toneladas de dinheiro com propaganda desse tipo de atividade. Porque, de fato, o influenciador, ele é um problema, certo? Acho que ninguém tem dúvida disso, né? De que o influenciador, nesse caso, ele também tem participação e responsabilidade nisso. E aí eu acho que para a gente poder expandir e trazer os números para entender o tamanho desse buraco, é preciso que a gente fale sobre as bets e de como a gente chegou nesse atual estado de coisas, tá bom? Então, vamos lá para começar as vias de fato. Certo? O objetivo desse vídeo, então, é a gente fazer esse levantamento de danos causados. E aí eu separei um material aqui para a gente poder entender em que momento essa história começa. A gente começa a nossa história lá em 2018. Em 2018, durante o governo Michel Temer, vai passar a aprovação de uma lei que legalizava as apostas de cota única no Brasil. A lei de número 13.756 de 2018. Essa lei foi criada para poder financiar um ministério extraordinário que foi criado durante o governo Michel Temer, que era o Ministério Extraordinário da Segurança Pública. Se vocês não lembram disso, esse ministério foi o ministério responsável por realizar a intervenção militar no Rio de Janeiro. E aí o dinheiro que seria pego, né, dessa taxação que seria feita sobre essas empresas, serviria para poder financiar as atividades desse ministério. O que acontece? Esse tipo de aposta de cota única, ela é um tipo de aposta que é diferente do tipo de aposta do tigrinho, né, do cassino online. Qual que é essa diferença? A aposta de cota única é uma aposta em que o apostador sabe de antemão o quanto ele pode ganhar se ele apostar naquilo. Então, essas apostas esportivas de bet, não sei o quê, né, Betano, Esporte Nacional, blá, 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 todas essas empresas são focadas, principalmente, mas não só, nessas apostas de categoria de cota única. Um negócio que não podia no Brasil. Já o cassino, o tigrinho, o jogo de roleta, aviãozinho, que é desde esses tigrinhos aí de sites, enfim, né? De mulheres mais velhas solteiras até propagandas esquisitas, utilizavam para poder gerar tráfego. Então, a diferença principal é, nessa aposta de cota única, a pessoa sabe quanto ela pode ganhar quando ela apostar. No cassino online, é sempre 100% sorte, né? Então, tigrinho, tal, tudo isso é encarado como aí jogo de azar, certo? E aí o que acontece é o seguinte, quando essa lei foi aprovada, lá em 2018, houve a legalização desse tipo de aposta de cota única, mas não a sua regulamentação. Ou seja, essa atividade deixou de ser criminosa, né? Deixou de ser ali ilegal e passou a ser legalizada, mas sem nenhum tipo de controle. Isso acabou fazendo com que a maior parte das empresas que faziam esse tipo de movimentação fossem empresas ligadas ao estrangeiro, certo? Fossem empresas que estivessem operando ali com empresas abertas em Curaçao, em Aruba, tal. Essa história de paraísos fiscais, né, onde essas empresas conseguem atuar mais livremente. E aí, já que não havia regulamentação naquela época, várias empresas fizeram a festa. Por quê? Porque não tinha muito como o governo brasileiro averiguar a legalidade, averiguar qualquer problema para quando essas empresas tivessem algum tipo de questão, né? Então muita gente que às vezes
vezes ganhava, não conseguia sacar o dinheiro e não tinha para quem reclamar, porque afinal de contas a empresa não tinha sede no Brasil e não tinha regulamentação no Brasil. E aí a gente avança na nossa história até o ano de 2023. Em 2023 vai ser aprovada uma lei, já pelo governo Lula III, a Lei 14.790, que vai autorizar a entrada de empresas de apostas esportivas no território nacional. Então antes a gente viu a legalização e agora houve a regulamentação das apostas. A grande justificativa para a aprovação dessa lei era de que, justamente a partir da regulamentação, o governo teria um controle maior sobre as atividades e, portanto, garantiria uma segurança jurídica, né? Um negócio que não acontecia antes dessa regulamentação existir. E aí, qual que foi o grande argumento do governo para poder movimentar a regulamentação desse tipo de aposta? O argumento de que, com a regulamentação, poderiam ser tirados impostos, né, e taxas dessa atividade, o que garantiria um financiamento de outros setores da economia brasileira. Então, falou assim, vamos liberar, né, vamos regulamentar a entrada das empresas aqui, porque aí a gente tira um percentual de impostos para nós, e aí eles podem operar tudo tranquilo, tá bom? Quais são esses impostos que estão colocados aqui? O Tesouro vai recolher dos apostadores 15% do imposto de renda sobre seus ganhos ao final do ano fiscal. Então, essa é uma das tributações. E as empresas vão ser tributadas em 12% sobre a receita, além de uma taxação de 13% a 16% em impostos como CSLL, IRPJ, PIS, COFINS e ISS, que é o Imposto sobre Serviço. Isso tudo antes da reforma tributária, né? Com a mudança da reforma tributária, a simplificação dos tributos, isso vai mudar um pouquinho, mas a base está aqui. Então, a partir desse momento, é o momento em que a gente vê a regulamentação dessas empresas aqui no Brasil. E a gente precisa também analisar e ver qual foi o tamanho do crescimento dessas empresas aqui no território nacional. Quando esse processo de legalização começou a acontecer, várias empresas começaram a entrar com pedidos junto ao Ministério da Fazenda para se tornarem legalizadas. Então elas precisariam se cadastrar na Secretaria de Prêmios e Apostas do Ministério da Fazenda até o dia 20 de agosto desse ano. De lá para cá, mais de 153 casas de apostas foram registradas no Brasil. 153 casas de aposta, certo? É bastante casa de aposta. E o crescimento do dinheiro movimentado pelas bets entre 2018 e 2024 cresceu de maneira assustadora. Em 2018, se estima que o dinheiro utilizado nas operações de bet girou aí em torno de R$500 bilhão. Em 2024, esse número já saltou para 4,9. Então, assim, é um salto muito grande, né? Tem até um vídeo bastante famoso, tal, que mostra o gráfico do quanto os brasileiros estão gastando com apostas em comparação a outros países, né, em que existe um crescimento por parte do Brasil, que é vertical, né? Ou seja, as bets passaram a se tornar parte normal da nossa rotina. Atualmente, existem 3 tipos de empresas de bets que operam dentro do Brasil. O primeiro tipo, que é a empresa que opera integralmente com plataforma própria e que usa só plataformas de terceiros para poder processar pagamento, entrada de recursos, etc e tal. Um segundo grupo, que engloba companhias que compram jogos de cassinos e as plataformas de prêmios e que são empresas também multinacionais, mas que têm equipes de marketing e serviço de atendimento, né? Então não é uma parada 100% online. E a terceira, que são as chamadas white labels. O que são as white labels? As white labels nada mais são do que empresas que utilizam como fachada algum nome aqui no Brasil, mas que são operadas a partir do estrangeiro, como se fosse uma marca. Então esses são os 3 tipos principais de empresas de apostas esportivas que hoje existem aqui no Brasil. Então, com essa regulamentação, o mercado começou a crescer muito. Existem vários levantamentos que estão sendo feitos por várias consultorias, por centros de estudos especializados, pelo próprio Banco Central, inclusive, que apontam que o número de empresas cadastradas saltou de cerca de 840 no final de 2022 para mais de 2.100 no final de 2024. Um crescimento de 153% com a abertura de mais de 1.200 empresas até o final do ano passado. Ou seja, virou uma epidemia. Nós estamos vivendo uma epidemia de apostas. Porque com a regulamentação, houve a facilitação para a entrada e para a normalidade desse tipo de atividade, né? E aí isso vai gerando uma questão. Porque esse tipo de empresa, né, não só de atividade, mas de empresa, né, de setor, de ramo de negócio, é uma parada que está gerando muito dinheiro. Muito dinheiro. Está movimentando muito dinheiro.
O setor de aposta online cresceu 734% entre 2021 e abril de 2024, segundo um levantamento feito pela DataHub e concedido por uma reportagem da CNN. Naquele ano, ou seja, no ano em que as apostas não estavam legalizadas, houve um salto de 203% já em 2022. Então, o processo de crescimento dessas empresas de aposta esportiva está caminhando numa velocidade muito grande. Numa velocidade muito grande mesmo. E tem um outro fator aqui que é interessante para a gente trazer essa análise, que é o fato de que a maior parte dessas empresas está sendo aberta e operando principalmente nas regiões Norte e Nordeste. Ou seja, o número de pessoas jurídicas, o número de empresas que estão sendo abertas com a finalidade de gerenciar apostas esportivas, estão sendo abertas principalmente na região Norte e na região Nordeste. Tem alguns dados que eu peguei, eu vou deixar todos os dados das informações aqui com as reportagens no link da descrição do vídeo, tá bom? Vai estar tudo aqui para vocês poderem acessar depois. A região do Amazonas, por exemplo, abriga 0,95% de todas as empresas do Brasil, né? Todos os CNPJs. Só que de empresa de segmento de bet, né, de aposta, o estado do Amazonas representa 3,49%. É mais de 3 vezes mais. Então, esse é um dado muito importante e também muito preocupante quando a gente para fazer outras análises. Porque isso se repete, por exemplo, no Ceará, que tem 2,66% de todas as empresas do Brasil e 5,5% das empresas de bet, né? Então é mais do que o dobro no Ceará. O Maranhão, que tem 1,29% dos CNPJs cadastrados no Brasil e tem 3,36% das atividades do setor de bets. E também o Rio Grande do Norte, que tem 1,1% das empresas brasileiras, mas do setor das bets tem 3,23%. Ou seja, isso é um indicativo que a maior parte das atividades que estão sendo realizadas nesse segmento, nesse ramo, estão acontecendo nessas regiões. E tem um outro dado que é bastante importante, né, que sintetiza isso, que é o seguinte: de todos os estados da região Norte e Nordeste, a gente está falando de um número de empresas abertas nessas regiões de 19,47%. Ou seja, de todas as empresas que existem no Brasil, 19,47% delas estão concentradas nas regiões Norte e Nordeste. Quando a gente analisa o segmento das empresas de aposta esportiva, as regiões Norte e Nordeste têm 37% de todas as empresas. Ou seja, é uma hegemonia, praticamente uma dominação nessa região, em que a maior parte dessas atividades econômicas e de registro de empresa está acontecendo nesses lugares. E aí o que acontece, né, e eu acho que esse é um outro dado importante, que a gente vai analisar daqui a pouco, que é a maior parte das empresas de bet está sendo aberta nas regiões brasileiras onde a gente tem os indicadores sociais de maior vulnerabilidade. Então, indicadores sociais de insegurança alimentar, muitas vezes de dependência de programas sociais pela falta de emprego, pelo problema da entrada de empregos mais complexos na região. A gente está falando de lugares onde a gente tem um menor acesso a serviços básicos como saúde, educação e tal. Ou seja, as bets que têm um impacto muito grande sobre as camadas mais marginalizadas, mais empobrecidas da classe trabalhadora, é onde ela está conseguindo fincar ainda mais seus tentáculos, que é nas regiões Norte e Nordeste. Junto a isso, né, também tem um outro problema muito grande, que é a quantidade de dinheiro que os brasileiros têm depositado nas atividades relacionadas a apostas esportivas. Segundo uma consultoria da Strategy e-Comercial, que é a PwC, o mercado de apostas esportivas movimentou entre 60 e 100 bilhões, vou repetir, entre 60 e 100 bilhões de reais em 2023. Só para vocês novamente, né, terem uma dimensão aí de número, em 2018, que era o momento em que essa atividade não era legalizada, o volume de gastos com a aposta esportiva era na casa de 8 bilhões de reais. 8 bilhões de reais. Ou seja, esse número, vamos jogar aí para 80 bilhões, vai, para ficar entre 100 e 60. Aumentou mais de 10 vezes. Aumentou mais de 10 vezes. É 1000% de aumento de dinheiro gasto com essa atividade. Se a gente fosse fazer uma conta, se a gente fosse fazer ali um cálculo proporcional, eu adoro aquela anedota que o João uma vez falou numa live e virou referência assim, porque acho que é um ótimo exemplo. 1 milhão de segundos são 11 dias. 1 bilhão de segundos
São 32 anos. Então eu acho que quando a gente olha para essa desproporcionalidade do tamanho do dinheiro gasto com as bets no Brasil, a gente percebe qual que é o tamanho do problema. Se a gente está falando que o dinheiro gasto com bet aumentou em 10 vezes no último período, isso tem uma representação não só no orçamento brasileiro, nem nada disso, mas no bolso das famílias, que é enorme. É um dano que é gigantesco. Em 2024, que foi o último ano sem a efetiva intervenção do governo para poder manejar esses problemas, segundo a Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo, a CNC, se apontou que em 2024 o setor atingiu mais de 103 bilhões de reais. Então, em 2023 foram gastos 80 bilhões. 100, 80 bilhões. Em 2024, 103 bilhões. Só nesses 2 anos são 183 bilhões de reais. Bilhões. Mais uma vez, dados comparativos. O setor do Plano Safra, que é a rede de financiamento ligada usada para poder fomentar a produção agrícola, né? E aí a gente está falando de empréstimos, compra de maquinário, fertilizante, a gente está falando da estruturação de um setor inteiro da economia. O Plano Safra, dedicado para a agricultura familiar do ano passado, teve um aporte de 44 bilhões de reais. O Plano Safra para o agronegócio, o setor que movimenta a economia brasileira, que devasta florestas, que destrói terras originárias, etc, 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 teve um aporte de 400 bilhões. Ou seja, em 2 anos, o tanto de dinheiro que o brasileiro gastou com bet é quase metade do que foi gasto para poder financiar o agronegócio. É muito dinheiro. E é muito dinheiro porque esse dinheiro das apostas, ele não produz nada. Absolutamente nada. O dinheiro da aposta não produz nada. 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 É você pegar seu dinheiro e colocar num triturador. É isso. Esse dinheiro não está se transformando em um novo produto, não está se transformando em capacitação, não está se transformando em complexificação da estrutura produtiva. Ele não está virando indústria. Ele não está virando ciência. Ele não está virando tecnologia. Ele é um dinheiro que está indo para o ralo, certo? Um dinheiro que está indo para o ralo. Não tem qualquer tipo de qualidade positiva desse tipo de atividade, né? O que eu acho que é bastante importante também de salientar, de ser visto, porque isso também nos ajuda a entender qual que é o tamanho do dano que as bets têm causado ao Brasil e principalmente ao trabalhador brasileiro. Para além das pessoas que ganham muito dinheiro com essa atividade, né, que fazem propaganda e tal, que são não só Virgínia Fonseca e Rico Melquiades, que estão aí divulgando o link, que estão aí divulgando na maior cara lavada, jogue com responsabilidade. Mas é também gente de alto calibre, né? É Luciano Huck, é o Galvão Bueno, é uma turminha que não precisava, né? Vamos combinar? Não precisava. Não precisava fazer propaganda de bet para poder embolsar uma graninha a mais porque tá passando necessidade, porque não vai conseguir pagar o boleto da máquina de lavar Electrolux 10 quilos, né? Porque tá endividado ali com o rotativo do cartão de crédito. Não, é gente que já tem calibre de dinheiro e tá ganhando dinheiro com isso. Então, fora os grandes operadores, esses grandes atores, né? E aí atores no sentido não da profissão mesmo, né? Mas de atores desse lugar que se ocupa de protagonismo, né, nessas propagandas, ninguém mais ganha dinheiro com isso. Essa que é a real, né? Ninguém mais ganha dinheiro com isso. Ah, eu tenho um primo de Cafundó de Judas do Norte que ganhou 10 reais uma vez, que ganhou 1.000 reais, ganhou 10 mil. Beleza. Aí você tem uma pessoa num universo de 24 milhões, que é o número atual de que se acha que são os números de apostadores no Brasil, que ganhou um prêmio de fato. Então essa atividade, ela não tem qualquer tipo de complexidade ou qualquer tipo de utilidade. Veja bem, utilidade. Bet, aposta esportiva, não serve pra nada. Nada, nada, a não ser endividar as pessoas. A não ser provocar gatilho de vício. E ainda tem um outro fator, né, que até o chat aqui pediu para eu comentar muito brevemente, que os influenciadores, as pessoas que fazem propaganda de bet, têm uma cláusula contratual que é a chamada cláusula da desgraça. Por que o influenciador, né, a Virgínia, o Rico, esse povo aí, bota o link nos stories? Porque quando a pessoa acessa o link do site de aposta pelos stories, essa pessoa que vai apostar alguma coisa, ela ganha um percentual. O influenciador, ou a influenciadora no caso, ganha um percentual sobre as perdas que essa pessoa que acessou o link via story do Instagram teve. Então, as caras, ganham dinheiro na merda dos outros e vêm pra
porra da CPI, ai, o moletom, a cara de inocente, a cara de coitado. Mano, vai tomar no cu, velho, vai se fuder. Como pode ser tão cínico, cara? Como pode ser tão cínico? Como pode? Como pode? Aí é o outro, né? O rico que chegou lá na CPI e mostra como é que joga, né? Não, e assim, é tudo um caos, né? Porque é o cara falando, o Tigrinho soltou a carta, e aí os senadores olhando e pedindo pra ele jogar de novo, aí ele se recusa. Por quê? Jogue com responsabilidade, hein? É lógico, pra ele não vai faltar, né? Então aí ele segurou. Aí é senador pedindo pra tirar foto. Enfim, isso aí é palhaçada, né? Enfim, essa brincadeira, essa putaria, é isso, essa palavra, putaria. Putaria que está acontecendo agora é pra deixar qualquer um maluco. Qualquer um piroca na cabeça. Piroca na cabeça. Mas tudo bem, vamos voltar para as análises aqui. Uma pequena parcela de pessoas ganha dinheiro com isso. Bastante dinheiro com isso. E a grande maioria, não. Não é à toa que uma parte cada vez maior do orçamento das famílias está sendo comprometido pelas apostas esportivas. Vamos trazer alguns números aqui. Em 2018, as apostas representavam 0,27% do orçamento familiar das classes D e E, tá? Só para poder esclarecer isso aqui, antes da gente continuar, existe um tipo de segmentação, de divisão na análise da classe trabalhadora, das classes sociais brasileiras, né? Que vai por esse segmento A, B, C, D, E. Os segmentos D e E são os segmentos em que você tem a presença de famílias e de trabalhadores que são trabalhadores e famílias de trabalhadores com os maiores problemas socioeconômicos. Então é a galera que tem os piores empregos, que está em pior situação de moradia. Essa divisão ela não é muito boa porque ela faz essa medição por renda, mas ela ajuda a ilustrar o tamanho dessa questão. Então, voltando. Em 2018, as apostas representavam 0,27% do orçamento familiar da classe D e E. Hoje, esse número aumentou para 1,98%. Quase 4 vezes mais do que há 5 anos atrás. 4 vezes mais. 4 vezes mais. Por outro lado, e esse é um número também importante, o gasto com lazer e cultura diminuiu de 1,7 para 1,5 do orçamento. Ou seja, as pessoas gastaram muito mais em aposta esportiva do que em lazer e em cultura. Muitas dessas empresas que abrem as apostas de cota única, né, as apostas em jogo, em resultado, enfim, tudo isso, também disponibilizam no site deles cassino. Então é muito comum que você vai entrar em algum site de aposta e você vai encontrar um cassino online. Né? Não o cassino do Can't Get Over It, o cassino do jogo de azar. Vou mostrar aqui pra vocês, tá? Pra vocês terem aí a dimensão da desgraça que nós estamos vivendo, certo? Ó, entrei aqui no site da Betano, né? Ninguém aí duvida que é um site confiável, blá, 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 blá. E olha aqui. Aí tem highlight de tudo quanto é coisa, né? Aqui as odds, né? Às vezes de quanto você pode ganhar quando você apostar. Então, se eu apostei R$1, eu posso ganhar R$13,50. Se o Alexander Kovacevic ganhar aí a partida no ATP de Hamburgo. E aqui do lado, olha aí, ofertas diárias de cassino. Então é muito comum que você entre nessas empresas aqui, né, nesses sites, e você encontre joguinhos assim. Olha quem tá aqui, ó. Ó quem tá aí. Eita, que legal. Fortune Tiger. Olha aí que legal. Não, nessa daí, meu e-mail já foi hackeado. Ó, cassino ao vivo, entendeu? Então, todos os grandes sites de apostas, né? Esses que são regulamentados, legalizados e blá, 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 tem tudo isso aqui. Então o que acontece é que esse tipo de atividade, ele tem comprometido cada vez mais o orçamento das famílias. E por quê? Né, as famílias têm jogado cada vez mais no tigrinho. Não só em aposta esportiva, mas no tigrinho. Primeiro, porque existe um amplo processo de desmonte de estruturas ligadas à cultura e ao lazer no Brasil. Quando a gente olha para políticas como o arcabouço fiscal agora no Lula 3, ou o teto de gastos do Temer, e os diferentes projetos de concessão privada de aparelhos de cultura, a gente vê que existe uma saída e um não financiamento de aparelhos culturais e de lazer, principalmente nas periferias das grandes cidades. Então você que está assistindo esse vídeo e que mora na periferia de um grande centro urbano, ou mesmo na periferia de uma pequena cidade, você consegue contar nos dedos das duas mãos, ou às vezes até de uma mão só, quantas opções de divertimento os trabalhadores dessas regiões têm.
Você pode falar de baile, você pode falar de adega, você pode falar de eventos de igreja, mas você muitas vezes não vai ter um estádio, um teatro, um show, nenhum aparelho de cultura nesse sentido. É muito reduzido. E aí, por conta da indisponibilidade desses aparelhos, e porque para uma pessoa sair da periferia, por exemplo, do centro de São Paulo e voltar, ela precisa gastar R$10 de transporte público. R$10. Só se ela pegar um modal. Se ela pegar mais de um modal, né? Então, se ela pegar um metrô e um ônibus, ela vai gastar mais. Então, só para dar o ar da graça, essa pessoa tem que gastar R$10. Então, muita gente não vai sair de casa, porque não tem dinheiro para gastar com o transporte público. Aí essa pessoa vai acabar indo para qual caminho? Ela vai procurar uma diversão que seja ao mesmo tempo acessível, rápida e na palma da mão. É o caso, por exemplo, do cassino online. Então eu acho que é importante a gente ver e ter esse tipo de análise, né? Porque não é como se as pessoas da classe D e E fossem mais burras, né? Elas não têm noção, né? Não tem ideia do que é, como se fosse um tratado sobre a ignorância. Não. Tudo isso faz parte integral de um projeto econômico articulado, de um projeto econômico organizado, e cuja consequência é esse tipo de evento. Mais alguns dados aqui para a gente poder entender qual que é o tamanho do comprometimento da renda das famílias. Segundo uma pesquisa feita pela Sociedade Brasileira de Varejo e Consumo em maio de 2024, entre os que apostam, 64% das pessoas reconhecem que utilizam parte da renda principal para tentar a sorte. 65% das pessoas utilizam a sua renda principal, aí o seu salário, as suas vendas, o rendimento do seu trabalho para poder tentar ganhar uma grana. 63% afirmam, ou seja, quase 1 para 1, que tiveram parte da sua renda comprometida com as apostas online. 23% deixaram de comprar roupa, 19% deixaram de comprar itens de mercado, 14% deixaram de comprar produtos de higiene e beleza e 11% deixaram de comprar produtos ou de ter cuidados com a saúde e a medicação. Então é um orçamento que é cada vez mais ameaçado por esse tipo de atividade e que representa, no final das contas, uma perda quase total das famílias. E tem um outro detalhe importante, que é o seguinte: existe um percentual considerável de pessoas que são participantes de programas sociais. Existe um percentual considerável de pessoas que são participantes de programas sociais que gastam dinheiro, por exemplo, do Bolsa Família, do BPC, de auxílio emergencial, em aposta esportiva. Ainda nessa pesquisa, cerca de 5 milhões de pessoas pertencentes ao núcleo familiar de beneficiários do Bolsa Família gastaram 3 bilhões de reais com aposta. 3 bilhões de reais. Bilhões. É a camada mais fragilizada, é a camada mais marginalizada, é a camada com maior perigo de vulnerabilidade social e gastou 3 bilhões de reais em aposta. Aposta esportiva quanto em cassino online. Então, o problema é muito grande. E quando a gente analisa ainda e entender o fator de por que as pessoas estão apostando, a gente entende que boa parte das pessoas, uma parte considerável delas, aposta, especialmente desse segmento da classe D e E, para tentar tirar uma grana a mais no final do ano. Eu já falei isso em outros vídeos, em outros momentos, mas a participação da massa salarial no PIB brasileiro, ou seja, o montante total do quanto os salários representam no PIB do Brasil, é o menor patamar desde 2016. É o menor patamar, em coisa de 30%, 31%. Ou seja, a gente está vendo uma diminuição cada vez maior da renda da classe trabalhadora de uma maneira geral. E isso é expresso a partir de várias estatísticas, né? Não só de ganhos e números reais, né? De massa salarial, por exemplo. Mas quando a gente olha, por exemplo, para o crescimento da informalidade do trabalho, ou seja, modalidades de trabalho que não conferem segurança jurídica para os trabalhadores, que os trabalhadores dependem única e exclusivamente do corre diário deles para fazer as coisas acontecerem, isso causa necessariamente uma queda da renda, porque você não vai estar mais protegido por instrumentos como o 13º, as férias, rescisão, etc. Inclusive, né, essa é um dos velhos interesses aí do STF, dos juízes, dessas pessoas que são ali do poder judiciário capitalista, de acabar com as relações trabalhistas e pejotizar todo mundo. Porque se você pejotiza todo mundo, você cria um grande mercado de trabalho informal, em que todo mundo é visto como empresa, e todo mundo, visto como empresa, está fadado à livre concorrência e está, portanto, correndo o risco de ir à falência. Agora você imagina, quando a gente fala de trabalho informal, dado de fevereiro de 2025, atualmente existem 40 milhões de pessoas que estão em situação de informalidade no Brasil. 40 milhões. Esse número do total da classe trabalhadora brasileira é de 38,9% da força de trabalho. Então você tem uma classe trabalhadora profundamente prejudicada por essas condições. E aí a galera, no desespero, querendo ganhar uma grana, aposta no tigrinho, aposta no jogo. Faz isso porque é um método rápido
de ganhar dinheiro. É um método que você vai constantemente vivenciar essa possibilidade de vitória. Então é aquela ideia. Nessa eu não ganhei, mas na próxima eu conto com a sorte, né? Conte com a sorte. Então, esse tipo de lógica, né, esse tipo de comunicação e de mensagem vai fazendo com que as pessoas joguem em busca de tirar uma graninha a mais. Atualmente, 86% da população brasileira está endividada. Isso não significa que ela está inadimplente. São coisas diferentes. Quando você abre um financiamento para poder comprar, sei lá, um carro, uma máquina de lavar, ou fazer qualquer outro tipo de atividade que você precise, né, que você cria um financiamento, você se encontra endividado. Então, tem essa lógica, entendeu? Uma pessoa que é endividada, não necessariamente ela está inadimplente. Mas quando a gente para analisar os dados de inadimplência no Brasil, vou até puxar aqui o dado mais atualizado, da Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas. 4 em cada 10 brasileiros estavam negativados, ou seja, não tinham crédito na praça. Houve um crescimento, em comparação a fevereiro de 2024, de 3,22%. Do número de pessoas inadimplentes. O crescimento da inadimplência, ou seja, que é não pagar a dívida, né, que é não pagar os seus compromissos, seus financiamentos, tem comprometido a renda da classe trabalhadora. E aí muita gente apela para essas iniciativas de tigrinho e de cassino para tentar amenizar suas perdas. E aí o resultado é esse que a gente começa a ver, que é o fato de que muitas pessoas estão não só perdendo tudo nessa sanha maluca, né, de tentar ganhar e tirar um dinheiro amanhã para poder ganhar uma coisa melhorzinha hoje, né, essa coisa imediata, como também isso está causando uma série de problemas de saúde em todo o Brasil. Então, assim, acho que é muito importante a gente analisar também uma outra coisa que eu acho que é fundamental para esse debate. É o fato de que esse tipo de ação está destruindo a vida das pessoas. Destruindo a vida das pessoas. Tem vários episódios do podcast do Picolé de Limão, da Déia Freitas, que é muito bom, inclusive, que fala sobre esse tipo de atividade. Um em particular que eu ouvi enquanto tomava banho, que era o episódio das Bets. O nome é Bets. E conta a história, uma das milhares de histórias, de pessoas que perderam tudo. Carro, casa, bens, tudo. Cartão de crédito, tudo. Perderam tudo em aposta esportiva. A gente não tá nem falando de tigrinho. É aposta esportiva, tá? Em aposta esportiva. Tem um outro elemento que é muito importante de salientar aqui, que é o tamanho dos problemas de saúde que isso tem causado. E eu acho que a gente também tem que analisar de maneira muito crítica, né, e de maneira muito realmente incisiva, o quanto o Ministério da Fazenda tem participação ativa nesse processo. Desde que o processo de regulamentação das bets começou a andar no Brasil, o governo federal teve reunião com mais de 250 empresas de apostas esportivas. Sabe quantas entidades de saúde foram ouvidas pelo governo para poder avaliar o impacto que a legalização e a regulamentação das bets poderia ter no território nacional? 5 reuniões. Era melhor não ter tido nenhuma, né? Se era pra ser essa vagabundagem, essa pouca vergonha, era melhor não ter tido nenhuma. E aí isso, obviamente, né? Se não teve essa mediação, o número de pessoas impactadas por essa regulamentação no Brasil cresceu de maneira assustadora. Segundo uma reportagem da Folha, o número de pessoas que buscou tratamento no SUS referente a vícios em apostas cresceu 7 vezes nos últimos 5 anos. 7 vezes. 7 vezes. Tem ainda fatores que mexem diretamente na saúde das pessoas. Mais um dado aqui. 6 em cada 10 brasileiros que apostam apontaram que essas apostas esportivas ocasionaram algum tipo de mudança no estado emocional delas. Seja ansiedade, depressão, crises nervosas. Então isso está causando um impacto gigantesco. E o grande problema é que muitas dessas pessoas não conseguem sair, não conseguem parar. Você tem registro de reportagem da galera, de pessoas entrando com um processo na justiça para serem bloqueadas nos sites, para terem os seus logins bloqueados, para não acessarem os sites de aposta, porque elas não têm controle. Enquanto isso, o que acontece? O governo federal faz que é assim, né? Porque afinal de contas você regulamentou, então tá tudo bem. E pra mim esse é o grande, assim, isso pra mim é o bagulho que mais me deixa puto. Que é os caras terem o cinismo, né? E aí é influenciador, apresentador, é gente famosa, é o caralho a 4, falando, jogue com responsabilidade, né? Tome cuidado, hein? Cuidado para não se viciar.
Meu irmão, você ter o cinismo de falar uma merda dessa e falar que você tá tendo o seu papel de responsabilidade te faz ser o maior vagabundo, vagabundo desgraçado do mundo, porque isso é canalha, porque isso é uma canalice sem tamanho, porque isso é uma coisa tão arrombada, que eu não consigo expressar no meu corpo o quanto isso me deixa puto. Não consigo. Eu não consigo. E o que é talvez pior, porque a gente tá falando aí de institucionalidade, o que é pior é ver o quanto o governo simplesmente cala sobre o tema. Cala, né? Eu vi, né, eu falei até isso aqui na live de sexta-feira, uma declaração do Banco Central, depois que fizeram um relatório, né, do volume de bets, apostando, etc. E existe até um estudo sendo feito pelo BC sobre a necessidade de aumentar a taxa básica de juros. Mas, Gustavo, o que isso tem a ver com as apostas esportivas e o cassino online no Brasil? Simples. Segundo o estudo do Banco Central, como muita gente está gastando dinheiro em aposta, né, gastando muita grana com esse tipo de divertimento, entre muitas aspas, o que acontece é que as pessoas não estão conseguindo pagar seus compromissos no crédito. E aí, qual que é a solução do Banco Central? Qual que é? Aumentar a taxa de juros. E aí, quem ganha com o aumento da taxa de juros? Os vagabundos que ganham dinheiro vivendo de renda fixa. Quem compra TDB com uma taxa de juros exorbitante, né? Você mete ali um pré-fixado para ganhar quase 15% de juros ao ano, e aí você não promove nenhum tipo de mudança nem produtiva estrutural no Brasil. Ou seja, as bets estão sendo usadas ainda como justificativa para poder aumentar a taxa de juros. Vocês têm ideia disso aqui? Vocês têm ideia do problema que a gente tá? Vocês têm ideia? Eu acho que assim, o problema, ele é muito maior só do que com a indignação individual com Virgínia, com o Rico, com tudo isso. É muito maior que isso. É muito maior. Essas pessoinhas, elas são pontinhas do iceberg. Elas são nada no tamanho do mar de destruição que a gente tá vendo aqui. E tem outro fator. Tem mais uma questão aí que as bets fazem e que são um marco desse buraco que a gente tá. Que é o fato de que as principais empresas de apostas esportivas que existem no Brasil não são sediadas no Brasil. As operações delas são na Europa. Que legal. Além disso, a maior parte do dinheiro nem fica aqui. As principais empresas que não têm capital no Brasil, que não tem proprietário principal ou sede principal é na Europa, são Bet365, Betano, Betfair, Sporting Bet e 1xBet. Essas daí que tem um tamanho gigantesco no mercado brasileiro. E agora, vocês imaginam o seguinte, essas empresas de tanto gerar esse fluxo de dinheiro absurdo, se tornaram as principais patrocinadoras de absolutamente qualquer merda. De qualquer merda. Então você vai ver o Campeonato Brasileiro, por exemplo, aí tem lá, praticamente todos os times da Série A são patrocinados por empresas de bet. Praticamente todos. Vale lembrar que uma parte considerável do financiamento do Campeonato Brasileiro, até ali os anos 90 e anos 2000, era feito a partir da capitalização das loterias federais, das loterias Caixa. E aí, esse instrumento se tornou o instrumento de financiamento principal. Eu não esqueço de uma cena que eu vi no Campeonato Paulista, que era assim, pra mim, é muito simbólico disso tudo. Na hora de dar o cara ou coroa ali, né, de fazer o cara ou coroa pra decidir quem começa o jogo, o árbitro tá sendo filmado, né, pela câmera e tal. E aí ele fala assim, jogadorzinho, não lembro que time que era. Capitão e capitão. Vocês sabem que aqui no Cara ou Coroa é o Sicredi que garante o financiamento. Então você escolhe Sicredi débito ou Sicredi crédito. As faces da moeda eram propagandas de financiamento. As faces da moeda eram propagandas de financiamento. Maluco, vocês estão entendendo isso? Vocês estão entendendo o tamanho do buraco que a gente tá? Pode ver. Eu não sou o doidinho do quarto que tá falando. Pode ver. Isso aconteceu. E é cada vez mais comum. Então, além disso, você tem um retrato da dependência. Porque você tá endividando todo mundo, você não tá produzindo absolutamente nada de valor. Esse esquema, vamos combinar, né? Cassino, aposta esportiva, é uma atividade, um ramo da economia, que serve pra quê? Pra poder fazer safado ganhar dinheiro, pra poder lavar dinheiro, pra cometer uma série de crimes, supostamente, que várias dessas empresas já estão sendo investigadas.
Pô, você joga na internet sobre notícias de lavagem de dinheiro, de crimes patrimoniais e coisas assim, várias dessas empresas estão envolvidas. Bruno Henrique estava sendo investigado outro dia por participação em esquema de manipulação de aposta. Ou seja, o resultado dos jogos está sendo manipulado. E não é que isso não acontecesse eventualmente, mas agora está acontecendo em escala industrial. Está acontecendo cada vez mais. E aí o foda é que muitos jogadores que muitas vezes participam desses esquemas, de tomar cartão, de fazer alguma coisa para poder pagar a aposta, é jogador de divisões da Série C, da Série D, de clubes que não têm estrutura, que não têm financiamento e que o ganho que ele vai ter participando dessa maracutaia vai ser muito maior do que 3 meses de salário, 4 meses de salário. Ele vai tirar uma bolada, para quê? Para tomar um cartão amarelo? Por que não? Então eu acho que isso é, mais uma vez, eu acho que a proliferação das bets, ela é também um retrato da dependência econômica do Brasil. A gente tá virando, ou já virou, né, um país de commodity, bem de baixo valor agregado, que devasta a natureza, que não atende à soberania alimentar nacional, que não tem nenhum tipo de integração produtiva para poder ampliar a nossa complexidade industrial, e tá se transformando também num país de cassino aberto, de aposta esportiva aberta. Para terminar o vídeo, eu queria trazer uma declaração para vocês assistirem aqui comigo, do Rico Melquiades, né, que é um dos influenciadores que foi aí intimado a depor como testemunha na CPI das bets, porque agora é isso, se criou o circo, né, para falar que tá investigando, para falar que tá averiguando e blá blá blá, você abriu uma comissão parlamentar de inquérito que não vai mudar bosta nenhuma, que não vai mudar nada, que não vai mudar nada, nada. E ele fez uma declaração que eu quero assistir aqui com vocês, pra gente poder finalizar esse vídeo análise / desabafo. Eu acho que é esse aqui. Rico Melquiades foi o vencedor de uma das edições do reality show A Fazenda, com mais de 10 milhões de seguidores nas redes sociais. Inclusive participação no De Férias com o Ex, que olha, antológico. Ele é alvo de investigação da Operação Game Over 2, deflagrada pela Polícia Civil de Alagoas e que investiga a promoção irregular de jogos de azar online. O influencer informou aos senadores que essa operação da Polícia Civil está sob sigilo e que ele não pode falar sobre ações relacionadas a esse processo, mas afirmou que, em relação às empresas de apostas, só atuou como influencer, fazendo a publicidade dos jogos. Minha relação com plataformas de apostas foi só como influenciador. Eu fiz campanhas publicitárias contratadas e recebi como qualquer outra publi. E tudo foi documentado de forma legal dentro do que era permitido na época. O senador Isalci Lucas questionou o depoente sobre um acordo de não persecução penal que ele assinou com o Ministério Público confessando crimes. Em abril de 2025, o senhor confessou formalmente a sua participação nos crimes de associação criminosa, falsidade ideológica, no contexto da promoção do jogo do Tigrinho. Eu me reservo no direito de ficar calado. Rico Melquiades disse que em suas publicidades nunca utilizou as chamadas contas demo. Aí eu tô com uma conta demo, eu aperto aqui no botãozinho, olha aí, ganhei. Se você for fazer essa demonstração numa conta normal, você não vai ganhar com a frequência que você ganha na conta demo. É verdade ou não é isso? Então, senhor senador, eu não posso falar de uma coisa que eu nunca fiz. A plataforma que eu jogo não era conta demonstrativa. Eu ganho, eu perco, então eu não sei como funciona a conta demo. O influenciador explicou que iniciou a publicidade de bets após ser procurado por agenciadores de empresas de apostas e afirmou que seu contrato tinha um valor fixo, sem ganhos, com as perdas de apostadores. Eu tinha um contrato com a Blazer de um valor fixo. Eu ganhava aquele valor fixo. Se você entrasse, eu tô falando das pessoas, se as pessoas entrassem ou não entrassem, se jogasse, se não jogasse, se não fosse ninguém, eu ia ganhar aquele valor fixo. Eu nunca ganhei por perdas ou ganhos de outras pessoas. O senhor tinha consciência de que a sua promoção do jogo do Tigrinho poderia atingir e impactar de forma particularmente negativa as finanças das pessoas de classes populares que são mais vulneráveis à promessa de ganhos fáceis? Se eu divulgo hoje é porque o Congresso o aprovou, então acho que esse pensamento deveria vir de vocês também, esse pensamento. Eu tô fazendo o meu trabalho, eu não obrigo ninguém a jogar. Não é só jogar a culpa no Congresso, que tem culpa, e eu quero deixar claro, eu votei contra isso. Senadora Damares foi outra, senador Isalci também votou contra. Mas essa questão do livre-arbítrio o senhor tem também, o senhor pode chegar e tomar uma decisão. Nem tudo que é legal é moral. Olha aí, né? Olha aí. Sabe o que é isso, gente? Sabe o que é isso? Esse trecho do Rico Melquiades, ele é muito didático.
Porque ao mesmo tempo em que a gente vê revelado, anunciado a completa ausência de ética por parte de um influenciador, que é isso? Eu fiz a publi, eu ganhei dinheiro, eu fiz contrato, vocês que se fodam. A falta de ética profissional, de entender qual que é o tamanho do impacto que você faz, e tudo isso também muito ligado a essa imagem que se preserva e se cultiva hoje, especialmente na figura do influenciador, que é essa imagem, né, de vitória, de ganhos particulares, de poder, e que corrói a mente das pessoas, que vão olhar para esse estilo de vida dele, da Virgínia, de não sei quem, de não sei quem, de não sei quem, e vão buscar alcançar esse mesmo patamar. E como que eles vão conseguir fazer isso? Pela aposta esportiva. Mas além dessa evidente e clara, completa falta de ética, pela escolha deliberada que se faz em relação a isso, existe um outro problema, que é justamente o fato de que quem deixou essa veia e essa fissura aberta para que esse tipo de coisa pudesse acontecer não foram os influenciadores, gente. Não foram as pessoas que estão ganhando dinheiro fazendo propaganda. Quem permitiu que isso chegasse ao atual estado de coisas foram as forças do governo, que regulamentaram a plataforma. E assim, vai ter deputado, senador bolsonarista falando que votei contra. Mas assim, você não ouve nenhum tipo de movimentação nesse sentido. Você não vê nenhum tipo de articulação. Então, tem como dizer que o Rico tá totalmente errado? Tem como dizer que ele não tá certo, de uma certa maneira? Ele tá. Quem permitiu que isso chegasse até o atual estado de coisas foram as forças que se curvaram para as bets. Sob a alegação muito horrível de que, vamos taxar para ganhar dinheiro em cima, né? Vai financiar não sei o quê. Só que você não vê, e você percebe aí, né, o problema desse tipo de argumento. Por quê? Porque ao mesmo tempo que você teve esse tipo de fala canalha, safada, você não tem uma movimentação pelo Ministério da Fazenda, por exemplo, para poder taxar grandes propriedades latifundiárias. Você não tem nenhum tipo de declaração do Ministério da Fazenda para taxar rendimentos de capital dos títulos de renda fixa que os capitalistas têm no Brasil. Você não vê nenhum tipo de movimentação nesse sentido. Nenhum. E que poderia gerar um rendimento muito maior para a Fazenda, que poderia gerar uma redistribuição desses recursos para programas sociais, para o orçamento, para o investimento público. Mas o que você tem no lugar disso é a regulamentação de uma atividade que está destruindo a vida dos trabalhadores brasileiros. Destruindo. E isso não é um juízo, a gente nunca pode encarar todo esse processo a partir de uma ótica moral e de um juízo moral. Joga quem quer, para quando quiser, porque nos sinais de desespero que a gente está vivendo agora, para alguém parar é muito difícil. Porque esse tipo de estímulo, e aí a gente pode falar tanto da questão da dopamina, do cérebro e tal, quanto da eventual possibilidade da vitória de um ganho, é isso que está corroendo a mente das pessoas. Que está obliterando a segurança financeira já cagada, já prejudicada do grande contingente de trabalhadores do Brasil. Então, a gente vai continuar vivendo esse inferno. A gente vai continuar vendo as pessoas jogarem não só seu dinheiro, mas as suas vidas fora no tigrinho, enquanto não houver nenhuma movimentação para acabar com isso. E olha, sendo bem sincero, né, trazendo aqui uma perspectiva pessimista, né, desse cenário, eu acho difícil que isso vá acontecer. Eu acho bem difícil. Mas acho que a gente também precisa estar a par do que está acontecendo com relação às bets, sobre toda essa movimentação, porque é só assim que a gente consegue ver o tamanho desse problema. E é um problema de proporções gigantescas. Mas, enfim, eu quero saber o que você acha sobre esse tema. A gente escuta muitos relatos, a gente escuta muitas histórias de pessoas que jogam, que veem outras pessoas jogando, e isso acontece nos mais diversos espaços, no ônibus, na fila do correio, a gente vê todo mundo jogando no tigrinho ou fazendo aposta esportiva. Conhece algum caso muito bizarro? Conhece alguém que se envolveu com isso? Comenta aqui embaixo nesse vídeo e me diz o que você acha sobre esse tema, se a gente vai ter alguma saída para isso ou não, certo? Obrigado a todo mundo que assistiu esse vídeo até agora. Não se esquece de curtir também, de se inscrever no canal. E é nóis, hein? Tamo junto. Não apostem. Beijo. Valeu. Tchau.